Hoje eu vou mostrar para vocês o diferencial de um advogado negociador baseado nos princípios de Harvard. Isso mesmo. Para quem não sabe, para quem não é da área da negociação, a Faculdade de Direito de Harvard tem um programa só de negociação. E é um programa internacional, onde qualquer colega advogado, advogada de todo mundo pode se inscrever. Agora com essa pandemia aí está suspenso, né? Mas imaginem os senhores, as senhoras fazendo curso de negociação em Harvard, hein? Olha o diferencial. Mas se não dá para ir até Harvard, Harvard vem até vocês, ok? Então hoje a nossa live de hoje a gente vai tratar do método Harvard de negociação. Meus queridos, quando eu comecei a aplicar as técnicas que vocês vão aprender hoje, a minha advocacia mudou. Vocês já imaginaram vocês, no dia a dia forense, do escritório de advocacia de vocês, aumentar o faturamento em até 60%, em até 70%, 80%? Aí vai das suas técnicas, aí vai das suas habilidades que você vai aprender aqui conosco. Então por isso que eu sempre falo que é importante nos acompanhar nas nossas redes sociais. Professor Nestor Xavier é a nossa rede social oficial. Nosso canal do YouTube, Professor Nestor Xavier Negociação Jurídica. Então hoje eu vou contar aqui para vocês os segredos de como no meu escritório eu aumentei o faturamento em 60%. Como assim, Nestor? Você poderia aí especificar isso? Especifico, meus queridos e minhas queridas. Quer dizer que de 10 processos que eu tenho, no mínimo 6 eu consegui fechar acordo utilizando as técnicas de negociação. E uma das técnicas que eu utilizo são os 4 princípios de Harvard, os 4 princípios de negociação de Harvard. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês na live de hoje, no nosso papo de negociador. Então, o método Harvard de negociação. A primeira coisa que eu pergunto para vocês é: vocês acham que negociação é ciência ou é arte? Como assim, Nestor? Ciência ou arte? Meus queridos, minhas queridas, em todas as minhas lives, em todos os meus conteúdos, eu estou demonstrando para vocês a importância de conhecer as técnicas de negociação e principalmente de aplicar na advocacia de vocês, assim como eu aplico na minha. Então, a primeira incógnita, a primeira pergunta que a gente responde hoje é: negociação, ela é ciência ou ela é uma arte? Eu respondo baseado na Escola de Negociação de Harvard. Negociação, ela é as duas coisas, meus queridos e minhas queridas. Ela é tanto ciência como ela é arte. E aí já vai uma dica aqui de um livro, A Arte da Negociação. Um livro importantíssimo para quem quer atuar na área do direito, para quem quer atuar como um advogado negociador. Então olha aqui, hoje a gente vai trabalhar 3 perguntas chaves. A primeira: a negociação, ela é arte ou ela é ciência? A segunda e mais importante para você, colega advogado, que está me vendo aí agora, que está dizendo assim: cara, Nestor, a advocacia tá cheia de gente, não tá ganhando dinheiro, cara, vou largar a mão, vou mudar de profissão, porque a advocacia não tá dando dinheiro. Meus queridos, eu sempre falo, e aí utilizando técnicas de coach, autorresponsabilidade. Cada um tem a advocacia que merece. Por quê? Porque cada um é responsável pelas suas atitudes. A pergunta que eu faço para você, colega advogado e advogada que está reclamando da advocacia: quantos cursos você já fez durante a pandemia? Quais técnicas você está utilizando no teu dia a dia para ter um diferencial, para ser um profissional diferenciado? Você é advogado, você tem meta, você sabe quanto que você quer ganhar desde o dia 20 de janeiro até o dia 20 de dezembro, quando inicia o recesso? Ou não? Você, cara, entra cliente aí
eu distribuo a ação e deixo o judiciário resolver. É assim que você está trabalhando na tua advocacia? Então, para isso eu vou te responder a seguinte pergunta hoje. É possível atingir resultados consistentes sem conhecimento teórico? Em resumo, é possível você atingir o objetivo do teu escritório, que é aumentar o faturamento dos teus honorários, utilizando as técnicas de negociação? Me acompanha que eu vou te responder isso. Quais são os principais métodos de negociação criado pelo projeto de negociação da Universidade de Harvard? Meus queridos, quando eu comecei a aplicar essas técnicas, esses 4 princípios, a minha advocacia mudou. O faturamento do meu escritório mudou. A forma com que meus clientes me veem mudou. Sabe aquela historinha que você é advogado, você é advogada, você vai ser reconhecido pelo tempo de processo que você entrega para o teu cliente? Quando eu comecei a utilizar as técnicas de negociação, eu consegui reduzir tempo, eu consegui ganhar meus honorários rápidos. Nossa, Nestor, mas eu tenho vários colegas advogados que preferem deixar o processo seguir por causa da questão dos honorários sucumbenciais. Eles preferem esperar aí 10, 20 anos para ganhar aí seus 10, 20%. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: hoje, na nossa atual jurisprudência, os nossos colegas juízes, me fale aí algum que dá 20% de honorários sucumbenciais para o colega advogado, elencando aí o trabalho, elencando aí o esforço. Eu não estou dizendo aqui, meus queridos e minhas queridas, que aqueles processos, vai ter momentos que vocês não vão fechar acordos, vai ter momentos que vocês, mesmo utilizando essas técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês, a parte contrária não vai fechar acordo. Esses daí serão exceções. Deixa para o judiciário resolver. Aí você coloca na conta do teu escritório daquele processo que dá para esperar. Mas colega advogada, você que está me vendo. Você, advogado iniciante, quando você monta o escritório, você tem que comprar mobília, você tem que alugar o local do teu escritório, você tem que ter cafezinho, você tem material do escritório, tinta, papel. E aí, a pergunta que eu te faço é: você vai esperar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos, que é a média aí de um processo, para receber teus honorários sucumbenciais? Ou você é um profissional diferenciado? Você, utilizando as técnicas de negociação, você vai aumentar o faturamento do teu escritório. E é isso que a gente está te ensinando, é isso que a gente vai te ensinar em todos os nossos conteúdos. Como aumentar o faturamento do teu escritório em até 60% utilizando as técnicas de negociação. É possível, professor? Sim, é possível. Eu sou prova disso, tá? Uma média de 10 processos meus, 6 eu consigo resolver utilizando as técnicas de negociação. Então, por isso a importância que vocês me acompanhem nas minhas redes sociais, ok? Então, olha as nossas dicas de hoje, olha as nossas técnicas que nós utilizamos no nosso escritório para construir os acordos. Então, primeira coisa, meus queridos, aqui é desmistificar mais uma vez aquele conceito de negociação, que antigamente negociação era visto como uma guerra, como uma barganha, como um puxa de um lado, um puxa do outro. Antes, sempre existiu negociação, sempre existiu a negociação. Na live passada eu falei que a gente negocia no mínimo 80%, né? Mas como que era antigamente, Nestor? Como que as pessoas negociavam? Era através do conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico, Nestor? Aquele que você aprende no teu dia a dia, sem nenhuma parte teórica. Exemplo, um dos grandes negociadores que eu tenho o orgulho de trabalhar é o meu sócio. Ele tinha muito conhecimento empírico. Como assim, Nestor? Conhecimento empírico? O meu sócio, Dr. Rosinaldo Mendes,
Antes de ele ser advogado, antes dele ser professor, ele era vendedor de loja. E você quer cara mais negociador do que vendedor de loja? Então ele tinha o conhecimento empírico. Hoje, além do advogado renomado utilizando as técnicas de negociação no nosso escritório, eu falo que ele virou um expert em negociação. Por quê? Ele uniu o prático dele, mas sem nenhuma técnica, e hoje somou com a técnica ou com as técnicas de negociação. Então é isso que a gente vai te ensinar, é isso que a gente quer colocar uma sementinha na tua cabeça, meu colega e minha colega advogada. Se a sua advocacia não está virando, é porque você não está utilizando as técnicas de negociação. Mais uma vez, não dependa do poder judiciário. Hoje, processos judiciais têm que ser exceção e não regra. Lembre-se, a pessoa te contrata para quê? Para você entregar o bem da vida. Como que você vai ser reconhecido como um bom advogado? Quando você diminui esse tempo. E somado a isso, ninguém trabalha de graça. Você trabalha para receber os teus alimentos. Quais são os alimentos do advogado? Honorários. Então, qual que é a tua função? Utilizar as técnicas de negociação para duas coisas. Diminuir o tempo de processo e automaticamente receber os teus honorários. Mas é só isso, Nestor? Você está pensando só no dinheiro? Não. Você tem que ver o que tem por detrás da cortina. Satisfatoriedade do teu cliente. Olha como é que você vai ser renomado no teu meio jurídico. Você é um advogado negociador. Você é um advogado que resolve. Então, só para a gente entrar aí na questão da parte histórica, até a gente chegar nas técnicas de hoje, antigamente a negociação ela era feita de forma empírica, ou seja, era na base da tentativa e erro. E muitos negociadores, e aí a gente pode até colocar advogados, que não utilizavam as técnicas da negociação, às vezes não entendiam por que a negociação não era exitosa, né? Ou seja, eles ainda tinham aquela noção que negociação era uma batalha, ok? Então esse aí era o pensamento do negociador antigo. E aí, para eu iniciar contando esse princípio da onde nasceu essa questão da negociação e como era vista e como era realizada as negociações, em 1979 surgiu o projeto de negociação de Harvard, tá? Então, qual que era o objetivo, qual que era a missão do projeto de negociação de Harvard? Era simples, melhorar a teoria, melhorar o ensino e melhorar a prática da negociação. Então, olha a missão da galera lá de Harvard. Primeiro, melhorar a teoria, melhorar o ensino e principalmente a prática. Baseado nisso, eles reuniram as melhores mentes da negociação aí dos Estados Unidos para criar o quê? Uma metodologia. Vocês estão conseguindo entender aí a construção lógica e da importância de você ter uma metodologia na hora de realizar uma negociação? Ou seja, você ter uma técnica. E hoje eu vou indicar um livro aqui que é primordial para quem quer ser um advogado negociador. Esse é o básico do básico, ok? Tanto é que esse livro, já vou falar o nome, ele que iniciou essa metodologia aí de Harvard, tá? Essa metodologia dos melhores negociadores. E também hoje eu vou dar uma dica aí de filme. Inclusive tem no Netflix uma série fenomenal para quem quer ser um negociador. Então, respondendo a questão da... Professor, mas e aí? Negociação é ciência ou ela é arte? Ela é os dois. Negociação, tanto ela é ciência como ela é arte. Como assim, professor? Como assim, Nestor? Como assim, meu colega advogado? Mais uma vez, meus queridos, quando eu comecei a utilizar essas técnicas de negociação, minha advocacia, ó, voou. Voou. Eu falei uma frase hoje, se você quer chegar aonde
muitas pessoas não chegaram, basta fazer aquilo que elas não fizeram. Você, colega advogado, mais uma vez que está me vendo aí, e aí vamos levar para aquela autorresponsabilidade. O que você está fazendo de diferente na tua advocacia para ser um profissional de alta performance? O que você está fazendo de diferente na advocacia para entregar o teu serviço com qualidade? Ou você é aquele advogado que espera o cliente chegar no teu escritório, atende o cliente, faz lá dos fatos, elabora uma petição, distribui no fórum e teoria de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, meus queridos, você é advogado século XXI, você é um advogado 4.0, você é aquele colega advogado que conhece as técnicas de negociação, que sabe, primeira coisa, se vender. Como assim se vender, Nestor? Fechar contrato de honorários, agregar valor ao teu serviço. Ah, não, Nestor, mas olha, eu não dou para isso, então você está na profissão errada. Ou se está na profissão certa, então não reclame da sua advocacia. Hoje, um advogado diferenciado é o advogado negociador. É aquele que vai entregar o bem da vida, é aquele que tem um diferencial como profissional e é aquele que vai receber seus honorários mais rápidos. Ok? Então, voltando aqui à nossa explanação de hoje. Então, negociação, ela é tanto ciência como arte. Por quê? As duas estão extremamente ligadas uma à outra. Por que ciência, professor? Lembra do programa de Harvard? Qual que era a missão do programa de Harvard de negociação? É criar uma metodologia. Então, ciência, elenque aí metodologia. E arte, mais uma vez, olha aí a inteligência emocional. Na negociação, ela é uma arte, por quê? Porque tem a interação humana. Mais uma vez, eu sempre vou falar aqui, negociadores. Pessoas negociam com pessoas. E quem já vem acompanhando aí os nossos conteúdos desde a primeira live, é só lembrar aí do robô Eli, tá? Esse é o teu diferencial. O Eli não tem inteligência emocional, ele tem inteligência artificial. Você que tem inteligência emocional. Desde quando? Desde que você coloca em prática a metodologia e coloca a arte de negociar. E mais uma vez, chamando aqui a atenção de vocês da nossa live de sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar sobre comunicação. Você é advogado, você se comunica bem? Como assim, Nestor, se comunica bem? Primeira coisa, quem fez direito é a arte da argumentação. Tem que saber falar, tem que saber se comunicar. Você pode se comunicar verbalmente e escrita. Por isso que eu nasci e fui criado dentro do núcleo de prática jurídica. Sempre quando ministrei aula, ministrei no núcleo de prática jurídica. Por quê? Porque como eu sempre fui advogado, trazia a prática para teoria. E uma das coisas que o advogado, principalmente o recém-advogado, é não ter o dom da oratória, não ter o dom da comunicação. Então não percam aí a live de sexta-feira. Então voltando aqui, eu já mostrei para vocês que negociação ela é ciência pela metodologia e ela é uma arte pela questão da interação humana. Então beleza, professor, mas você tá falando aí dessa questão da negociação lá de Harvard e tal, mas qual que era o objetivo desses caras? Qual era o objetivo dessas cabeças pensantes? Como que eu posso, professor? Eu estou aqui para aprender coisa prática. Eu quero aqui chegar e falar o que teu conteúdo vai me ajudar no meu escritório e que técnica que eu posso aplicar que vai aumentar o faturamento do meu escritório, vai aumentar o meu engajamento com meus clientes. É simples, meus nobres. O objetivo lá da negociação de Harvard é o que? Criar ideias. Lembra lá, olha para que vocês vejam, eu sempre falo o seguinte, por mais que a gente aqui
tem essa interação. Por isso que eu tirei essa história de... Aqui não é aula, aqui é um papo de negociador. Aqui é o momento que eu trago para vocês a minha experiência. Quando que eu descobri isso daqui, falei, eureka, é isso. Esse é o diferencial do bom advogado. É utilizar as técnicas de negociação. Esquece judiciário. Judiciário hoje é exceção. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que nenhuma demanda minha vai para o judiciário? Sim, sempre vai existir o judiciário. É para isso que existe o juiz, a figura do juiz representando o Estado. Mas o que eu estou dizendo é, mais uma vez, questão da autorresponsabilidade. Você advogado que está me olhando agora, qual que é o teu diferencial da advocacia? Por que eu devo te contratar? O que você tem a agregar se eu te contratar? Ou você é igual a todos os outros advogados, que ajuiza o processo e deixa o judiciário aí tocar? E aí quando o teu cliente chega para você e vai cobrar do processo, o que você fala? Não, tá lá no juiz, o judiciário é assim mesmo, demora mesmo, tá, mas tá tranquilo, uma hora sai. Não, você é um advogado 4.0, você utiliza aqui as técnicas da negociação. Então por isso que eu sempre, toda vez que eu trouxer aqui conteúdo para vocês, eu sempre vou fazer um link com os papos, né? Já ia falar aula, né? Os papos de negociador anteriores. Lembra lá das soft skills que eu falei? Das 10 elencadas? Dentre as 10, o que você tem que ter? Criatividade. Então olha aqui o objetivo do programa de Harvard. Era desenvolver ideias. Era dar ferramentas para lidar com o quê? Com o imprevisível. Os princípios que eu vou falar aqui para vocês não quer dizer que vocês vão seguir passo a passo, que sempre a negociação de vocês vai dar certa. Por quê? Vocês vão ter acordos complexos. Sabe aquela parte, aquele colega advogado que não entende de negociação, em vez de ele focar nos interesses, o que ele foca? É na parte contrária para atingir o lado pessoal. Ou você como advogado que escreveu algo na petição e ali ele quer discutir jurisprudência. Olha, veja bem, doutor, a jurisprudência do STJ diz que... Numa mesa de negociação, não estou dizendo que isso não interfere. Interfere, mas tem momentos para isso. Numa mesa de negociação, o objetivo ali é focar nos interesses das partes. E é isso que a gente vai ver aqui nos princípios de Harvard, nos princípios de negociação de Harvard. Então vocês viram aqui que o objetivo é desenvolver ideias, dar ferramentas para lidar com o imprevisível. Lembre-se, pode me dar um exemplo, professor? Acordos complexos. Então, o objetivo do programa de negociação de Harvard é isso, é dar ferramentas. E aí, meus queridos, a maioria dos meus livros que eu tenho vários livros físicos, né? Vocês estão vendo aqui e tal... Mas eu tenho muitos livros digitais. Então um dos livros que eu sempre utilizei, esse é o livro básico, tá? Esse é o livro, qualquer advogado que quer ser um advogado negociador, primeiro livro que eu indico. Como Chegar ao Sim, de William Ury. Então, Roger Fisher e William Ury. É um best-seller. Lembra quando eu falei de ciência, que a negociação é uma ciência que cria a metodologia? Essa metodologia ela foi transformada através de quê? Através desse livro, tá? Então, qual que foi o objetivo desse livro? Primeira coisa, mudar a forma de negociar. Achar que negociação é um ringue de briga. Achar que negociação é de um lado eu puxo, do outro lado tem outra pessoa puxando. É achar que negociação é eu fazer de tudo para conseguir o meu objetivo. Ou seja, eu ataco a sua pessoa, meu colega advogado. Primeiro que eu nem te cumprimento, tá? Segundo, eu estou aqui para ganhar. Eu vou fazer tudo o possível e o impossível para ganhar. Não tenho ética, não tenho nada. Será que é isso? Então, esse livro, ele demonstra todo o contrário. Então, anotem aí, Como Chegar ao Sim, de William Ury e Roger Fisher, tá? Tem um outro livro dele também que eu gosto muito, que é Como Chegar ao Sim, com quem? Com você mesmo. E aí, às vezes vocês podem pensar, Nestor, massa essas dicas que você está dando, mas você
Cara, você preza muito aí pelo esse tal dessa inteligência emocional. Meus queridos, o que adianta você ter todas as técnicas se você não tem inteligência emocional? Se diante de um acordo complexo você não tem temperamento, diante de um acordo complexo você não sabe se comportar. Se o cara, a parte contrária, grita com você, você grita mais alto, você se descontrola. Se a tua razão e a emoção tá ali na mesa de negociação, você fica nervoso e a emoção prevalece sobre a razão. Então, são essas dicas que faz todo o diferencial. Mas como assim, professor? Será que eu atuo nisso? Claro, meus queridos. Negociação, eu sempre falo, é para a vida. Inteligência emocional, mais ainda na advocacia. Por quê? Quando você vai despachar com o juiz e você chega lá e é o assessor que te atende, e aí você é aquele advogado iniciante que aprendeu o código de ética, e você chega lá dando uma carteirada, falando assim: olha, eu sou advogado, eu não falo com estagiário, eu falo só com o juiz porque as minhas prerrogativas e tal. Você está tendo inteligência emocional? Esse que é advogado, que é professor, que tem toda uma história de mais de 10 anos aí na área da advocacia e na área da docência, também foi assessor de juiz. E quando um colega advogado que chegava dessa forma, mal educado, sem essa inteligência emocional, e falava: olha, eu só falo com o juiz, quem que é você? Eu falei: olha, eu sou assessor do magistrado, eu posso adiantar o assunto, tal, passar para ele, né? O que aconteceu? Na época era processo físico, o advogado falou que só queria falar com o juiz. Eu falei: tudo bem, vou chamar o juiz. Chamei o magistrado, falou: excelência, o nobre advogado aqui, ele quer falar com o senhor. Eu pedi para adiantar o assunto, porém o mesmo até usou aí o tal das prerrogativas e tal. Era começo de carreira, né? Estagiário ainda, estagiário de gabinete. O juiz veio muito educado, falou: pois não, doutor. Não, doutor. Aí mudou. Excelência, é que eu queria saber do meu processo e tal, não sei o que. Aí o juiz olhou assim: tá, mas por que você não falou com esse baixinho aqui, o Nestor? Ele poderia resolver pra você. Não, eu só falo com o magistrado e tal. Ele falou: não, deixa aqui que eu vou resolver. O processo dele tava aqui. O que ele fez na hora que ele saiu? Falou: vai pra o último. Ah, professor, mas Nestor, isso daí não acontece. Acontece, meus queridos. O que é isso? Falta de inteligência emocional. Então, olha aí uma soft skill que eu sempre vou falar aqui dentro das nossas técnicas. Então, voltando aqui para a negociação de Harvard, tá? Então, livro Como Chegar ao Sim. Então, dentro desse livro, Como Chegar ao Sim, dentro aqui do programa de negociação de Harvard, ele ensina que em qualquer negociação, e isso eu aplico no meu dia a dia, isso vocês que estão me vendo, meus doutores e minhas doutoras, meus colegas advogados, apliquem essas técnicas em toda a negociação, em todo o processo de vocês, que vocês vão ver o diferencial. Olha aqui a doutora Iracema, que é uma expert em mediação, em negociação, em arbitragem. Ela é o dia a dia dela. Gente, o nosso objetivo aqui é ensinar para vocês o que a gente aplica na prática, o que faz o diferencial. O que eu vou ensinar aqui para vocês é como eu aumentei o faturamento do meu escritório utilizando as técnicas de negociação. Ah, Nestor, mas olha, eu continuo aquela advocacia antiga, que eu ajuizo o processo e deixo o processo seguir. Aí eu te falo, meu nobre doutor e minha nobre doutora, e você tá reclamando da vida ou tá tudo bem? Mais uma vez, Paulo Vieira, um coach que eu sigo, ele fala o seguinte: fica tranquilo, cada um tem a advocacia que merece, ok? Então, olha aí os 4 princípios da negociação baseada em Harvard, da Escola de Negociadores. Olha aqui a doutora Iracema, 11 anos advogando e concluiu que negociação é o caminho. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é uma advogada há mais de 11 anos.
Uma advogada que utiliza as técnicas de negociação e que viu e que vê o resultado. Então, meus queridos e minhas queridas, como o Nestor sempre fala, fica tranquilo, cada um tem a advocacia que merece. Então vamos lá, anotem aí esses 4 princípios baseado aí no programa de negociação de Harvard, que são eles: pessoas, interesses, opções e critérios. O que quer dizer isso, professor? Pessoas, interesses, opções e critérios. Vocês vão aplicar em toda a negociação de vocês, seja numa pré-processual. Como assim, Nestor? O que é pré-processual, Nestor? Meus queridos, antes de vocês ajuizarem qualquer ação, tentem fazer uma coisa difícil. Olha essa técnica aqui que ninguém nunca te ensinou na faculdade, que é pegar o telefone, se a parte contrária tiver advogado, de advogado para advogado, em todo aquele formalismo. Olá, doutor, tudo bem? Meu nome é Nestor Xavier, eu sou um colega advogado. O senhor tá bem? O que é isso? Quebra-gelo. Porque o advogado de lá vai atender e falar: é o doutor Nestor? Sim, quem quer falar com ele? Você vai e quebra o gelo. Você falou: ô doutor, tudo bem? Aqui é o colega advogado, doutor Nestor Xavier. Como vai o senhor? Família tá bem? Já quebra o gelo. Fala: pois não, doutor. Falei: então, me procurou a nossa cliente aqui, fulana de tal, e eu gostaria de... A gente tem uma metodologia de trabalho diferenciada aqui no meu escritório. Olha a forma de trabalhar, né? Então, nós, doutores, aqui temos uma forma diferente de trabalhar no nosso escritório. Nós prezamos pela negociação. Nós prezamos pela conciliação, pois entendemos que é a melhor forma de resolver os conflitos. Né, doutor? O judiciário aí já tá cheio. Para que esperar aí 10, 11 anos? Se nós, advogados, que somos pessoas experts, podemos resolver aí para o nosso cliente. O que o senhor acha dessa ideia? Você quebra o cara. Você quebra o colega advogado. Você fala: nossa, esse cara é diferenciado. Mais uma vez, vou relembrar sexta-feira. Olha as técnicas de comunicação. Olha as técnicas de persuasão. Olha aí, um advogado diferenciado tem que ter o quê? Criatividade. Professor, mas tem pessoas que não gostam de receber telefone. Hoje a gente está na era tecnológica. Como que eu posso fazer para iniciar uma abertura aí? WhatsApp. Manda um WhatsApp. Olá, tudo bem? Mesmo o que eu falei aqui vocês escrevem. Ou vocês preferem, hoje estou tendo aí o auxílio magno da nossa doutora Iracema, olha aqui. Ou você prefere pegar esse processo e colocar numa fila de 110 milhões de processos no Brasil em trâmite. Um processo que custa dinheiro. Como assim, Nestor? Custa dinheiro? Ué, você não é o advogado? Quando o teu cliente te contrata, ele confia em você. Ele outorga uma procuração. Ele te dá um mandato para que você represente. Então, a tua obrigação é analisar esse processo e falar: pera aí, vamos analisar esse processo aqui antes de a gente iniciar a ação. Se nós entrarmos judicial e você não for beneficiário da justiça gratuita, você tem que pagar custas. Se você tiver que pagar custas, toda diligência do oficial de justiça tem que pagar diligência. Analise o processo. Se tiver 100% de certeza que o juiz vai te dar o direito, ok. Mas lembrando, se você pede 100, você ganha 50. Você tem que pagar o honorário sucumbencial daquela parte que você perdeu. Nestor. Cara, eu achei que advogado não tinha que fazer isso. Depende. Se você é um advogado diferenciado, você informa isso ao teu cliente. Agora, se você é mais um na multidão, fica tranquilo. Cada um tem a advocacia que merece, ok? Então, voltando aqui para os nossos princípios de Harvard, nossos princípios do programa de negociação
da Harvard Business School. Então, primeiro, pessoas. Segundo, interesses. Terceiro, opções. E pessoas, interesses, opções. E o último, critérios. O que é isso, professor? O que é isso, Nestor? Quer dizer que em toda negociação, meus queridos, toda negociação vocês têm que visualizar as pessoas, vocês têm que visualizar quais são os interesses, você tem que ter criatividade para dar o quê? Opções. E você tem que ser também objetivo. Você tem que ter critérios. E aí eu vou destrinchar um a um. Dentro aqui de pessoas, mais uma vez, pessoas negociam com pessoas, certo? E aí eu sempre falo o seguinte, você não precisa, para chegar a um acordo ou para construir esse acordo, ser dura com a pessoa. Você tem que ser duro com o problema. Então olha a dica aí. Dentro de pessoas, você não pode ser duro ou agressivo com a pessoa. Você tem que ser o quê? Duro com o problema. Tem até uma frase aqui que é ser duro com o problema e suave com as pessoas. Então, olha aí dentro do programa de negociação de Harvard, dentro de pessoas, o que você tem que focar? Seja duro no problema. Não foque nas pessoas. Exemplo, né? Exemplo clássico aí que eu sempre visualizei no meu dia a dia forense, tanto como advogado, também como mediador. Na área de família, na área familiar é o que mais tem. As partes entram, primeira coisa que acontece é começar a xingar o outro. Né? Olha, mas veja bem, seu juiz, esse pai nunca viu o filho. Ele, olha, e outra, ele não tá nem aí pro filho, ele só quer jogar futebol e tal. O que está vendo? As pessoas. A pessoa do pai. Aí você passa a palavra pro pai, olha, mas essa mãe também, ela nunca deixa eu ver o filho, ela faz alienação parental, fica falando que eu tenho outra. A pergunta é, meus nobres doutores, o senhor tá dando dica, eu não tô entendendo essa dica. Tô dizendo que é para focar nas pessoas, ser suave com elas, porque por detrás daquele casal ali, existem pessoas. Mas o que você tem que focar? No problema. E você sabe como que eu fazia, como que eu faço na minha advocacia quando eu estou atuando, independente do lado que eu estou. Eu sou duro no problema e suave na pessoa. Eu falo assim, gente, primeiramente a gente queria agradecer vocês estarem aqui nessa mesa de mediação. Subentende-se que vocês são pessoas responsáveis e estão aqui com um propósito. Olha o problema aqui que eu foco. Propósito que é uma criança que não pediu para vir ao mundo. Aí o que a gente faz? Pá! Quebra eles. Eles olham e falam assim, realmente eu estou aqui pelo meu filho e pela minha filha. Aí, meus queridos, foco na pessoa. Aí o que eu faço? Separo as pessoas dos problemas. Então, olha aí o primeiro princípio de negociação de Harvard, o que eles falam? Dentro das pessoas, você separa as pessoas dos problemas. Seja suave com as pessoas e seja duro no problema. Principalmente, atenção advogados e advogadas que atuam aí na área de família. Esse primeiro princípio é básico. Você entra numa mesa de mediação. Por que mesa de mediação, Nestor? Porque há um vínculo anterior. Não é uma mesa de conciliação. Primeira coisa que você foca. Tem as pessoas, pai e mãe, mas dá ênfase ao problema. Por quê? Porque você conhece as técnicas. O pai e a mãe vão focar nas pessoas. Um vai xingar o outro. Então, primeiro princípio aqui é separar as pessoas dos problemas. Mais uma vez, essa dica é primordial. Se vocês utilizarem essa dica na advocacia de vocês, vocês vão ver o up
que vocês vão dar. Então, primeiro, pessoas. Separar as pessoas dos problemas. Segundo, os interesses. Meus queridos, por detrás das partes, eu sempre falo, falava no núcleo de prática jurídica, falo com os meus colegas advogados, que é fórum não é shopping. Alguém vai lá para resolver um problema. Então, por detrás daquela pessoa ali, existe o quê? Um interesse. Ela não está ali à toa, ela não está ali, olha, hoje eu vim visitar o fórum. Então, dentro de interesse, você advogado, você advogada, conciliador, você advogado, advogada, negociador, concentre nos interesses e não nas posições. Então, olha o segundo princípio. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Como assim, professor? A gente faz o diferencial aqui, posições e interesse. Posição é a demanda. É o que ela quer. Mais uma vez, a mãe quer alimentos, guarda filho e tal. Mas ela está focando só na pessoa do pai. Você olha, peraí. Vamos analisar qual que é o interesse dessa mãe. Vou o quê? Qual que é uma das qualidades de um bom negociador? Vou ouvir. Vou anotar. Aí vai vir uma hora que vai falar assim, eureka, eu sei qual que é o interesse dela. O interesse dela não é só os alimentos, que ela tem condições. No inventário, onde filhos estão brigando aí pela herança deixada para o pai. O interesse, na verdade, não é nem nos bens, mas é um legado deixado para o pai, que o pai quer que todo final de semana os filhos se reúnam. Eu já participei de negociação assim, onde uma parte estava brigando pelos bens, mas na verdade o interesse, inclusive comum de todos, era um pedido do pai, que com a morte dele continuasse a união dos filhos. Então, consegue entender aí o que é concentrar-se nos interesses e não nas posições? Tá, professor, o senhor falou das posições, que posições é o que ela quer. E o que é o interesse? É porque ela quer isso. Por que eu quero me reunir com os meus irmãos todo final de semana? Porque é um pedido do meu pai, quando ele estava vivo. Conseguiram entender aí, gente? Conseguiram entender a importância das técnicas de negociação? Às vezes o sentimento que eu quero que vocês tenham quando eu faço essas lives e quando eu compartilho o conteúdo aqui, quando eu compartilho experiência não tinha parado para pensar nisso. Que numa negociação, dentro dos interesses, eu tenho que concentrar nos interesses e não nas posições. E qual que é o objetivo de eu fazer isso? Visualizar qual que é o verdadeiro interesse da parte. Então, falei de pessoas, falei de interesses, ok? Agora vou falar de opções. Opções eu gosto porque, mais uma vez, eu volto aqui para a questão do soft skill. Lembra das habilidades que o profissional do século 21, que o profissional advogado 4.0 tem que ter? E aqui, dentro de opções, ou seja, crie opções com possibilidades de ganhos mútuos. Leia-se, criatividade. Você quer um exemplo? Quer um exemplo? Mas peraí, professor, esses teus conteúdos aí é para eu utilizar, é para eu ser mediador, é para eu ser trabalhar no... Não, é para você utilizar isso na tua advocacia. Você quer um exemplo de criar possibilidades de ganhos mútuos? Olha o que nós fizemos hoje no escritório. O cliente nos ligou e aí ele estava com uma ação onde ele foi citado e nessa ação nós iríamos cobrar 20% do valor da causa, certo? Na hora da negociação, nós visualizando aí o que tinha por detrás da cortina desse cliente, agregando valor ao nosso serviço,
visualizamos que ele era um empresário. Ou seja, ele tinha uma empresa, né, com vários funcionários. O que nós fizemos? Deixa eu te dar uma opção aqui, ou várias opções. Em vez de você nos contratar para esse processo aqui, onde nós iríamos te cobrar 20%, por que a gente não faz o inverso? Por que você não contrata uma assessoria jurídica nossa? Onde você vai pagar mensalmente, mas em compensação você vai ter todos esses produtos. Olha aí que jogada. Olha aí que criatividade. Eu, como advogado, poderia muito bem focar só naquele processo. Acabou ali, pronto. Eu iria, com o mesmo afinco, fazer o mesmo trabalho que nosso escritório realiza. Porém, não iria manter a fidelidade do cliente. Que opção nós fizemos? Vamos mudar a chave. Você, em vez de contratar só para esse processo está englobado, porém você fecha aí uma assessoria jurídica de no mínimo 1 ano. Olha aí, criar opções com possibilidade de ganhos mútuos. Olha um exemplo clássico. Como assim ganhos mútuos? Ganho para nós escritório, que vamos ter um contrato de 1 ano, e ganho mútuo para ele, que além de ganhar a defesa nesse processo, vai ganhar uma assessoria jurídica para ligar na hora que tiver algum problema trabalhista, para ligar na hora que tiver algum problema criminal, para ligar na hora que tiver algum problema civil. Conseguem aí, dentro das opções, dentro de uma negociação, você utilizar possibilidades de ganhos mútuos? Então, olha aí mais uma vez a importância das técnicas de negociação do programa de Harvard. Apliquem essas técnicas no dia a dia da advocacia de vocês e vocês vão ver o up que vocês vão dar. E o último é critérios. Critérios objetivos. Meus queridos, minhas queridas, vocês vão estar em mesa de negociação, em mesa de audiência, onde muitas vezes a parte contrária vai alegar a Janier aqui e a possibilidade de captar mais clientes. Janier, eu te até acrescento ou modificaria possibilidade de você se vender mais. Automaticamente você se vendendo mais, virão mais clientes. Por quê? Porque a Janier tem um diferencial. Já pensou se você pensasse com aquela cabecinha fechada? Não, vamos fechar só nesse contrato aqui. Ó, você já pensou? Abriu teus horizontes. Então, olha aqui a importância desses 4 princípios de negociação da Harvard School, do programa de negociação de Harvard. Então, dentro de critérios aqui, insista em usar critérios objetivos, ou seja, quando você quer construir um acordo, você tem que embasar muitas vezes aquela tua proposta. Exemplo, né? Eu falei aí da questão do inventário. Então, olha a questão dentro de critérios, insista em critérios objetivos. Como que eu posso utilizar a técnica de negociação no meu dia a dia, professor? Para trazer mais clientes, para agregar valor ao meu trabalho, para aumentar os meus honorários. Muitos colegas advogados iniciantes e acadêmicos e estagiários do Núcleo de Prática Jurídica me perguntam, e a gente vai trazer um assunto só sobre isso, como negociar honorários. Qual que é a diferença, então, de você advogado aqui e do advogado lá de Brasília? É o nome? Pode ser. Porque um é mais famoso, o outro não. E eu vou falar sobre isso. Mas e de conhecimento? Quem que tem mais conhecimento? Eu sempre falo, né, faço uma comparação, com todo respeito, né? Mas o melhor, e aí eu não vou falar da profissão. O melhor profissional não é aquele que trabalha mais, mas é aquele que tem a melhor ferramenta. O melhor advogado não é aquele que ajuiza os maiores números de processos, mas é aquele que soluciona em menos tempo.
Olha isso, já pensou você chegar para um cliente teu, né, dando uma notícia aqui, o processo dele com as técnicas, falou, olha, sabe o que você está assinando? Você está assinando um acordo, onde está resolvendo tudo. Nossa, então não vou precisar entrar no judiciário? Não. Doutor, adorei as técnicas que você utilizou aqui. E aí, como a Iracema falou aqui, clientes indica clientes. Falou, ó, vai lá, contrata o doutor Nestor, é um cara que tem todas as técnicas, resolveu o meu caso, estou muito satisfeito. Aonde eu puder, eu vou indicar o trabalho desse baixinho. Então, aonde que você aprendeu isso, professor? Com as técnicas de negociação. Como que você fez para aumentar o faturamento do teu escritório? Utilizando as técnicas de negociação. Então, para isso, a gente tem que ter o quê? Uma metodologia. A gente tem que ter o quê? Um passo a passo. Então, por isso que eu venho pedir para vocês. Primeiro, acompanhe as nossas redes sociais. Segundo, conhecimento só é conhecimento se for compartilhado. Compartilha aí com o maior número de pessoas. Sabe aquele colega, a sua colega, que você fala assim, cara, eu vou indicar o conteúdo desse colega advogado aí, que esses conteúdos vai ajudar muito um amigo meu, que está começando na advocacia agora e não sabe, está mais perdido do que segue em tiroteio. Manda ele seguir nosso conteúdo, que a gente vai auxiliá-los. Por quê? Porque a gente vai ensinar técnica, tá? Porque a gente tem prática, mas automaticamente a gente tem teoria. O que a gente faz? A gente junta, ok? Então, meus queridos, hoje foi o nosso conteúdo. A gente tratou aqui, dentro mais uma vez aí fazendo um resumo das técnicas de negociação, da questão do conhecimento empírico, mas mais do que o conhecimento empírico, você tem que ter o quê? O conhecimento técnico, porque você é um advogado 4.0. Falamos aqui dos 4 princípios de negociação de Harvard, né, que é a negociação baseada em princípios, sendo pessoas, interesses, opções e critérios, ok? O que eu queria pedir para vocês, meus queridos? Agora a gente está com a novidade. Toda vez que nós terminarmos aqui uma live, toda vez que nós terminarmos o nosso papo de negociador, eu vou disponibilizar para vocês um resumo de todas essas nossas lives, a dica de livro, onde você pode adquirir. Então, mais uma vez, acompanhe aqui os nossos posts. Mais uma vez, acompanha as nossas redes sociais, aqui o professor Nestor Xavier, que é o nosso Instagram oficial. Mais uma vez, agora eu venho fazer um pedido, quem está me ouvindo aí, primeiro agradecer por ter ficado até o final.